Olá, gente. Vamos finalizar então o nosso estudo de direito das sucessões, abordando o último ponto do nosso programa, que é a partilha. Partilha, como todos sabem, é o ponto culminante do inventário do arrolamento. É o objetivo buscado pelo procedimento. Inventariar quer descrever, quer organizar, que é relacionar, para depois partilhar o que restar, o que sobrar. Só lembrando que a partilha será feita depois de pagamento ou dos pagamentos de todas as dívidas do espólio. Mesmo que as dívidas não tenham sido pagas, o juiz reservará os bens que garantirão o pagamento dos credores que se habilitaram. Então, como é que funciona isso? Os credores do espólio vão se habilitando, pedindo o pagamento daquelas quantias que o espólio está obrigado a cumprir. O juiz vai autorizando esses pagamentos. E mesmo que esses pagamentos todos não tenham sido cumpridos ou não tenham sido feitos, o juiz pode reservar bens do espólio para garantir esses pagamentos e promover a partilha dos demais, daqueles que sobrarem. Então, no inventário e partilha judicial, como nós sabemos, a partilha será feita pelo próprio juiz. É ele quem dá a palavra final na partilha. Mas, evidentemente, conforme dispõe o artigo 647 do Código de Processo Civil, ele oportuniza as partes a apresentarem propostas de partilha. Ou seja, embora a palavra final seja dele, do juiz, nada impede que as partes proponham como elas pretendem, como elas querem que a partilha seja feita. Então, as partes elaboram uma petição, cada uma de per si, cumprindo com todas as formalidades exigidas, constando ali a relação de herdeiros, a relação de bens, um orçamento, que é um demonstrativo do que o espólio possuía, do que ele teve que se despender, teve que pagar, e mostrando como será feita a partilha, uma planilha, digamos assim. O esboço nada mais é do que uma planilha. E com os pagamentos que se faz aos herdeiros e aos legatários. Evidentemente que o pagamento a eles vão ser feitos, esses pagamentos vão ser feitos com bens. Não se promove a venda dos bens para pagamento dos herdeiros e legatários em espécie, em dinheiro, em quantia. Na verdade, esse pagamento é feito atribuindo-se aos herdeiros a titularidade dos bens. Você vai partilhar, dividir os bens entre eles. Então, a partilha, segundo o artigo 648, deve observar pelo menos três regras. Conciliar as três. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Ou seja, o juiz vai procurar promover essa partilha da forma mais igualitária possível, de modo a não contemplar com valores maiores alguns herdeiros e com valores menores outros herdeiros. A partilha deve obedecer uma paridade, entre os herdeiros, quando a natureza, a espécie e a qualidade dos bens. A prevenção de futuros litígios é outra regra. Além de observar uma maior igualdade possível na divisão dos bens, o juiz deve prevenir futuros litígios. O que quer dizer isso? É desaconselhável deixar bens em condomínio para os herdeiros. Então, o juiz, pela experiência que tem, ele deve evitar que os herdeiros tenham um litígio numa data muito próxima, logo após a partilha. Um exemplo disso, eu deixo um automóvel para 3 herdeiros.
certamente eu, juiz, né, que assinei aquela partilha, vou receber muito provavelmente um litígio tentando resolver essa situação do condomínio, porque um bem dessa natureza não comporta uma partilha, uma divisão fática, o que não acontece, por exemplo, com um imóvel rural. Deixa um imóvel rural para 3 herdeiros, nada impede que eles dividam, né? Esse condomínio é perfeitamente partilhável do ponto de vista fático também. Então, o juiz deve prevenir isso, ele deve imaginar, ele deve saber, se eu fizer a partilha dessa forma, nós vamos ter problemas futuros. Por exemplo, deixo uma casa para 2 herdeiros. Um é menor, naquele momento que ele faz a partilha, o outro é maior. O maior se casa, traz o cônjuge para residir na mesma casa. Pode haver conflito entre ele e o irmão, que é um dos proprietários da casa. Então, o juiz vai apenas dar um paliativo para aquele problema. Ele vai empurrar para frente um problema quando ele deveria resolvê-lo naquele momento. Então, maior igualdade possível e evitar futuros litígios. A outra regra é a máxima comodidade dos coherdeiros, do herdeiro ou do companheiro, se for o caso. Ou seja, essas 3 regras têm que estar, digamos, presentes conjuntamente. Maior igualdade possível, evitar futuros litígios, uma maior comodidade aos herdeiros, ao cônjuge e ao companheiro. O que é uma maior comodidade aos herdeiros, ao cônjuge e ao companheiro? É você, por exemplo, dividir os bens de modo que os herdeiros se sintam mais cômodos com aquela divisão. Vou dar um exemplo, eu tenho uma fazenda, já é minha, ao lado da fazenda do meu pai. Então, é mais cômodo para mim que eu fique com a minha parte na herança naquele imóvel que está vizinho ao meu, ao já existente. Eu moro em Vitória da Conquista, o meu pai tem bens em Belém do Pará e eu tenho irmãos em Belém do Pará. É mais cômodo que o juiz atribua os bens que estão situados em Belém do Pará para os herdeiros que moram lá, e os bens que estão situados aqui em Vitória da Conquista para os herdeiros que moram aqui. É mais cômodo. Se ele inverte, provoca, causa uma dificuldade para os herdeiros. O meu pai, que faleceu, era dentista, deixou um consultório dentário montado. Eu sou advogado, o meu irmão é dentista. É mais cômodo que o juiz atribua ao meu irmão, no seu quinhão, contemplando o consultório de odontologia, porque se deixar para mim um consultório de odontologia que sou advogado, ele não terá a mesma utilidade que terá para o meu irmão, e assim por diante. Então, só lembrando, 3 regras: maior igualdade possível, evitar futuros litígios e maior comodidade para os herdeiros, para o cônjuge e para o companheiro. Está no artigo 648 do CPC. Bom, feita a partilha, o juiz vai homologá-la, né, e as partes, depois disso, que fazem essas sugestões de partilha, esse esboço de partilha, as outras, né, os outros interessados serão ouvidos. Eu sou um dos herdeiros, apresento uma proposta de partilha. O juiz vai ouvir os demais e vice-versa. Eu também vou falar sobre a proposta que eles fizeram. Aí o juiz vai procurar organizar, contemplar assim na maior possibilidade possível aquelas propostas, né, que foram feitas. Homologada a partilha, a parte ou as partes poderão rescindi-la, né, se verificar que houve dolo, que houve erro, se houve coação, né. Também pode ser modificada a partilha nos próprios autos, quando houver inexatidões, houver um bem, uma omissão de algum bem. E nós chamamos isso de sobrepartilha. O que quer dizer isso?
fez-se a partilha de alguns bens, deixou-se outros bens fora daquela divisão. Por quê? Porque os herdeiros não sabiam, não conheciam e não tinham informações de que esse bem também pertencia ao espólio. Nesse caso, a gente promove uma sobrepartilha. Nos próprios autos de inventário, a gente vai partilhar esse outro bem. Também pode-se promover a modificação, né, para corrigir alguma inexatidão material. A partilha pode ser rescindida, né, por ação rescisória, que rescinde toda e qualquer decisão com trânsito em julgado, sentença com trânsito em julgado, acórdão com trânsito em julgado. Mas no caso aqui da partilha amigável, o prazo para a propositura da rescisão dela é de 1 ano. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 657. É aquela partilha lavrada por instrumento público, em cartório, fora do juízo. Aí as partes interessadas ou prejudicadas terão o prazo de 1 ano para promover a sua rescisão. Vocês poderiam, ou podem, devem até dar uma examinada nos artigos 647 seguintes do CPC para conhecerem melhor essas regras relativas à partilha. Estarei à disposição de todos para dirimir toda e qualquer dúvida a respeito desse ou de outro tema. Depois desse nosso encontro aqui, só teremos o último deles nesse semestre, que será o da nossa avaliação. Vamos aplicar uma avaliação com 5 questões subjetivas pequenas, né? Não iremos, assim, explorá-los com discussões maiores, mas vamos abordar esses temas sobre inventário, partilha, rolamento, a partilha, as primeiras declarações, a questão dos tributos, né, que nós falamos também. Enfim, então seria bom que vocês dessem uma revisada